Então, hoje a gente vai responder algumas questões de língua portuguesa, tá? Vou tentar fazer aqui no canal também uma série de... como se fosse uma espécie de curso, né, de língua portuguesa, mas voltado aí para a banca Sebrasp, tá? O texto, que é a prova que a gente vai resolver agora, é a do MEC de 2023. É uma prova bastante interessante, é uma prova de técnico de assuntos educacionais, que inclusive o edital da FUB também traz esse, esse cargo. A FUB é a Fundação da Universidade de Brasília, para quem não sabe. E vamos aí. O texto vocês podem ler posteriormente, é um texto que eu recomendo que vocês leiam, tá? Que é um texto do Paulo Freire, muito interessante, Educação e Mudança. E aí a gente vai responder as questões, tá certo? Um grande abraço e espero que vocês gostem. Então, com relação às ideias e à tipologia do texto, julgue os itens a seguir. Eu fiz algumas marcações no texto que vão servir de guia para a gente não ficar voltando nele ou voltando e lendo um parágrafo todo por vez, só para a gente otimizar o nosso tempo. Depende-se do quarto parágrafo do texto que, na passagem de uma época para outra, uma vez que observam valores do ontem em busca da preservação, o conservadorismo se exacerba. O texto ele fala justamente da mudança de tempo e o que acontece, as contradições de uma época para outra, e quando isso acontece, tem uma mudança e a educação também sofre essa mudança. Olha só, quarto parágrafo. A passagem de uma época para outra caracteriza-se por fortes contradições que se aprofundam. Aqui eu fiz essa marcação, né? Ó, contradições as quais essas contradições se aprofundam. Aqui é um pronome relativo. Eu sei que a pergunta ela não está indo pela essa linha linguística gramatical, mas é interessante que a gente tenha essas noções do que é uma conjunção integrante, o pronome relativo, porque como é uma questão de interpretação de texto, tá? Isso vai nos auxiliar sim a responder uma questão de interpretação, de compreensão de texto. Então, olha só, as fortes contradições que se aprofundam dia a dia entre valores emergentes em busca de afirmações, de realizações e valores do ontem em busca de preservação. Então, não, aqui não é a questão que se exacerba o conservadorismo. É justamente que o novo ele faz uma força, tem uma resistência, mas o novo ele faz uma força para que ele se sobreponha. Então, não dá para se depreender, né, que na passagem de uma época para outra se observam valores do ontem em busca de preservação, o conservadorismo se exacerba, tornando a questão equivocada. Conforme o último parágrafo do texto, o desenvolvimento de uma mente crítica possibilita que se evitem encaminhamentos distorcidos da emoção. Perfeitamente. Embora o texto seja predominantemente dissertativo, verifica-se nele traços do tipo dissertativo. Bom, essa questão aqui ela está equivocada. O texto, na verdade, é predominantemente é, narrativo, tá? Porque ele tem uma cronologia de tempo e de espaço, ele fala da época, então ele traz alguns elementos que configuram ele como texto narrativo, tá? E faz também é, algumas exposições e afins, tornando a questão aqui 3 equivocada. Questão bastante interessante de tipologia textual. Isso cai bastante, tá? Tá no edital, quase sempre vem e cai de verdade. De acordo com o texto, os homens que participam das épocas históricas com melhores resultados são aqueles que nelas se integram.
Nelas quem? Nelas, nas épocas. No que se refere tanto às ideias das épocas, quanto às ações. Questão corretíssima. No primeiro período do texto, o autor apresenta uma constatação a respeito da ação do homem na formação das épocas históricas, enquanto no segundo período ele opina sobre a forma como o homem deve participar dessas épocas. Questão corretíssima. Tá? Então aqui eu também tenho uma argumentação, né? Uma característica de um texto que tem uma argumentação, porque ele mostra opiniões, né? Ele dá a sua opinião também. Então, acerca dos aspectos linguísticos do texto, julgue os próximos itens. Estaria mantida a correção gramatical do texto caso o pronome se em se apropria, o último período do primeiro parágrafo, fosse deslocado logo após a forma verbal apropria-se. Ou seja, ele quer saber se eu posso tirar esse pronome de uma próclise para uma ênclise, tá? Último período do primeiro parágrafo. Então vamos ao último período do primeiro parágrafo. É por isso que obtém melhor resultado toda vez que integrando-se. Isso aqui? Não, apropria-se. No espírito delas, se apropria delas, apropria-se de seus temas e reconhece suas tarefas. E sim, eu posso fazer tranquilamente essa mudança. Sair da posição proclítica e colocar o pronome na posição de ênclise. Estabelece-se relação de oposição entre as duas orações que compõem o período, porque é dramático, é fortemente desafiador. Não estabelece nenhuma relação de oposição. Ele, na verdade, é uma relação de explicação. Olha só, porque é dramático, é fortemente desafiador. Questão equivocada. A coerência e a correção gramatical do texto seriam mantidas, embora seus sentidos fossem alterados, caso o trecho "é por isso que obtém melhor resultado", é por isso que isso aqui, ó, é uma conjunção integrante. Tá? As conjunções integrantes, elas introduzem uma oração subordinada substantiva. E aí eu tenho alguns tipos das orações subordinadas substantivas. Tá? E aí ele vem e faz o seguinte: é por isso que se obtém melhores resultados. Estariam mantidas a coerência e a correção gramatical? É por isso que se obtém. Quem obtém algo ou alguma coisa. Um verbo transitivo direto. Aqui seria uma partícula apassivadora. Então eu mudaria totalmente a estrutura, gramaticalmente falando, entre é por isso que obtém melhor resultado e é por isso que se obtém melhores resultados. Então não vai estar mantida a coerência e nem a correção gramatical. Questão equivocada. A substituição da forma verbal apreender
no primeiro período do segundo parágrafo por aprender preservaria os sentidos do texto? Não. São duas palavras que, embora tenha uma proximidade sonora, né, mas elas não são, o seu significado não é o mesmo. Apreender é diferente de aprender. Apreender é segurar. E aprender é você entender, compreender algo. No trecho, correspondem às novas ansiedades emergentes, final do segundo parágrafo, seriam gramaticalmente correta a inserção do acento indicativo de crase no vocábulo a, haja vista a regência do verbo corresponder e a reflexão da palavra novas no feminino. Então, correspondem a novas ansiedades. Então, correta a inserção do acento indicativo de crase no vocábulo a, haja vista a regência. Quem corresponde a algo ou alguma coisa. Quem corresponde a algo ou alguma coisa. E aqui esse alguma coisa é a novas ansiedades. Então aqui teria que estar no plural, certo? Não só colocando a crase, que também teria que ter uma concordância. Então a questão ela está equivocada por isso. A vírgula imediatamente após tarefas, penúltimo período do segundo parágrafo, foi empregada para isolar um aposto explicativo. Penúltimo período do segundo parágrafo. Então, olha só. Qual foi a palavra mesmo? Tarefas. Segundo parágrafo. Uma época por outra realizada suas tarefas resolvidas. Aqui, ó, resolvidas as suas tarefas. Não foi aqui, eu não tenho um aposto explicativo não, aqui eu tenho uma oração intercalada que precisava de separação, mas não para isolar um aposto explicativo. Questão equivocada. Eu só tinha uma oração que ela precisava estar entre vírgulas, ali dentro do período. Seria mantida a correção gramatical do texto caso o trecho das quais o último período do terceiro parágrafo fosse substituído por sobre as quais. Então, último período do terceiro parágrafo formas, qual é a palavra? Sobre as quais. Formas de ser, sobre as quais. Lembrando, tá, galera? Sempre você precisa fazer essas substituições. Você precisa ir ao texto fazer essas substituições, tá? Porque isso é que vai definir se cabe ou não. Não tenha preguiça. Tá, ligar a câmera aqui, ó. Não tenha preguiça de ir ao texto fazer essas trocas, tá? Sobre as quais, das quais, que, para as quais. Não tenha essa preguiça, porque se você tiver, muito provavelmente ali na euforia de responder a questão e ganhar tempo, você vai errar a questão, tá? É preciso saber se você faz a substituição está correta, se tem coerência, se tem coesão, enfim, é uma série de aspectos que precisam ser prestados mesmo a atenção para que você acerte a questão de forma com clareza e tranquilidade. Então, vamos lá. A gente lê de novo. Formas de ser, de comportar-se, atitudes mais ou menos generalizadas, sobre as quais essas atitudes, os visionários que se antecipam têm dúvidas e frente às quais sugerem das novas formas. Sim,
poderia ser substituído com toda tranquilidade, tá? No final do 5º parágrafo, o termo estes temas exerce a função de sujeito. No final do 5º parágrafo, que aqui é um termo expletivo, que se verificam dentro do jogo normal resultantes da própria busca da plenitude que fazem esses temas. Aí a gente, para colocar, que está sugerindo que isso aqui seja nosso sujeito, tá? A gente coloca na ordem inversa. Se eu tenho a ordem, né, que é sujeito mais o verbo mais o complemento, essa aqui é a ordem direta. Qualquer outra que seja essa ordem é uma figura de sintaxe que a gente pode chamar de inversão, de anacoluto, tranquilo? E é necessário que você preste atenção. Então, se eu tenho essa substituição, ou seja, o sujeito posposto ao verbo, eu tenho uma quebra de estrutura direta da minha oração. E é só a gente inverter, então, é fazer um processo reverso. Então, perceba, que se verificam dentro do jogo normal resultantes da própria busca da plenitude que fazem esses temas. O que se verificam dentro do jogo normal resultantes da própria plenitude? Estes temas. Então, estes temas aqui é o sujeito ali do meu período. Então, questão corretíssima. No primeiro período do 2º parágrafo, o trecho para ir se integrando nela, aqui a época remete a um evento que se prolonga no tempo. Sim, a própria época. No primeiro período, e aí é só você verificar, no primeiro período do 2º parágrafo, aqui ó, uma época da história apresentará uma série de aspirações, de desejos, de valores em busca de sua realização. Formas de se comportar, atitudes mais ou menos generalizadas, das quais somente os visionários que se antecipam têm dúvidas e frente às quais sugerem novas fórmulas. Opa, aqui eu estava lendo no errado, perdão. Ponha-se em frente, desde já, na necessidade permanente de uma atitude crítica, a única com a qual o homem poderá apreender os temas e tarefas de sua época para ir se integrando nela. Na época, né? Então, questão correta. Mas uma anáfora ao que já foi dito em relação à época. A coerência do texto seria mantida, embora seu sentido fosse alterado, caso a palavra característica, empregada no último período do texto, fosse flexionada no masculino. Característicos no masculino plural. Sim, questão correta. Então, olha só. Bora, o último período do texto. Então, mais do que nunca, se faz indispensável o desenvolvimento de uma mente crítica com a qual o homem possa se defender dos perigos dos irracionalismos, encaminhamentos distorcidos na época, característicos dessas fases de transição. Então, os encaminhamentos, né, que seriam característicos dessa época, encaminhamentos distorcidos da emoção, para concordar com aqui o nosso substantivo, né? Então, aqui ele vai além com uma série de coisas, depois só características que já foram ditas antes dessas formas, dessas fases de transição. Não alteraria o texto, mas mudaria o referencial, tá? Alteraria, a coerência do texto seria mantida,
embora o sentido fosse alterado, porque só mudaria o referencial de concordância, tá certo? Bom, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e treinem bastante língua portuguesa. Eu vou estar sempre postando vídeos agora daqui pra frente de língua portuguesa. Um beijo e um abraço.